Boa tarde aos amigos que estão nos assistindo, os amigos que estão chegando para essa nossa live com o Rob Pagando, em que a gente vai começar a conversar sobre gestão estratégica no mundo atual. Antes da gente iniciar, eu gostaria de dar um alerta para o pessoal, né? E as boas-vindas para o Israel, para o Alberto, o Carlos Mendonça, lá de São Paulo, Elisete Pagando, do Rio Grande do Sul, sejam bem-vindos, né? Bote lá, não esqueça de dar a sua likezinha lá, gostou e não gostou, né? E ao mesmo tempo, dizendo de onde vocês são, né? Coloque aí a cidade, o estado, né? Mas, como sempre nós fazemos, nós somos bem objetivos, porque nós programamos todas as nossas lives para em torno de 1 hora e 15, né? Até para não se tornar muito cansativo, e todo mundo aproveitar e fazer uma boa digestão pós-almoço, né? Ouvindo coisas boas. Boa tarde, Rob Pagando. Seja bem-vindo à nossa live. Né? Boa tarde. Como boa sempre tarde, eu faço, Trigueiro. A primeira, para quem não me conhece, né? Eu sou Fernando Trigueiro, sou o CEO da Focus Trigueiro. Não preciso estender o meu currículo neste momento. Sugiro a todos que nos conheçam melhor através do YouTube, nosso canal no YouTube, canal Focus Trigueiro. Bem-vindo aí o Bruno, lá de Bacabal, no Maranhão, tá entrando aí. Então, a primeira pergunta, eu sou bem objetivo. Quem é Rob Pagano? Boa tarde, Trigueiro. Boa tarde, audiência. Pois é, quem é Rob Pagano, né? Deixa eu falar um pouquinho, então, da minha história profissional. Eu sou engenheiro eletrônico de formação, me formei em 82 e por 12 anos trabalhei na indústria eletrônica de informática, computadores, trabalhei na IDIS Eletrônica Digital, que era a empresa líder de mercado na sua área de atuação no Brasil, por uns 8 anos, 9 anos. Aí, quando abriu o mercado, a HP comprou a Edisa, então trabalhei também um ano e pouquinho na HP do Brasil, como engenheiro de teste, depois como supervisor, gerente da área de engenharia de teste, gerenciando 17 pessoas. Em seguida eu saí da HP, fui trabalhar na concorrente, que tinha praticamente, a Edisa tinha 70% do mercado, a outra tinha 30%. Na DigiRede, informática, não mais na área industrial, na área de gestão de serviços, fui gerente de assistência técnica aqui no Rio Grande do Sul, que atendia todo o Rio Grande do Sul e parte oeste de Santa Catarina. Isso eu fiquei um ano ali. E aí, em 94, eu resolvi partir para um voo solo, procurando aplicar o conhecimento que eu tinha adquirido como gestão, e modéstia à parte conseguia bons resultados, na área de consultoria em gestão empresarial, de modo geral. Isso foi em 94, para isso resolvi também fazer um mestrado em engenharia de produção, na área de gestão da qualidade, para me capacitar um pouco melhor, para ter um pouco mais de fundamentos para trabalhar com isso, não só a parte mais intuitiva, mas empírica. Então, fiz mestrado em 94 em gestão da qualidade, como eu falei, na área de engenharia de produção. Tenho um aperfeiçoamento também em TQM, em Total Quality Management, no Japão. Isso foi em 97. Em 98, eu fiz uma especialização, várias disciplinas na ESPM, em Marketing de Serviços. E também em 98 fiz um curso de especialização em Políticas e Estratégias de Governo na PUC do Rio Grande do Sul, junto com a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Em 98, entre 94 e 98, eu trabalhei com consultoria e capacitação nessa área de gestão, como eu falei, mas mais com parcerias, a convite de algumas empresas. De 95 a 98, eu trabalhei na Fundação CERT, em Santa Catarina, em Florianópolis, como consultor lá. Em 98, resolvi voltar e montar a minha empresa própria de consultoria, Inteligente Assessoria Empresarial. Está fazendo 22 anos, esse ano fez 22 anos. Dentro dessa empresa, a gente acabou criando outras empresas. Em 2015, fui provocado por um colega meu, coincidentemente da Edisa, a trabalhar num outro negócio, ainda ligado com gestão, na parte de empreendedorismo de inovação. Nós criamos a Startup, uma spin-off da Inteligência. E esse ano, o Trigueiro depois fala melhor para vocês, junto com outros colegas, outros amigos, aí, parceiros, a gente está criando um outro negócio, uma outra solução inovadora para o mercado, a PME Academy, focada no segmento de pequenas e médias empresas.
tá? Então, basicamente, essa é a minha história até aqui. No finalzinho a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa academia. Tá certo. Isso é Olha, novidade ainda, né? novidade ainda. É muito comum o pessoal estar o tempo todo conversando sobre estratégia, sobre estratégia, sobre estratégia, mas quando a gente começa a explorar o entendimento de estratégia dessas pessoas, a gente vê que existe uns gaps muito grandes, cada um pensando de uma maneira diferente, né? Todo mundo também fala em competitividade, 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 a gente tem que se diferenciar, tem que ser competitivo, né? Mas o que é, afinal de contas, essa estratégia competitiva? Como é que esse pessoal pode entender a gente criar uma linguagem única para o conceito de estratégia competitiva? Eu vou dizer assim, você está certo, tem muitas definições para o que é estratégia, inclusive dependendo do autor que a gente pega, do consultor, do especialista, muitos deles renomados por mérito, eles definem diferente, definem de uma forma diferente, né? Para quem estuda um pouquinho mais a fundo, consegue ver que não é tão diferente assim, tá? Mas eu diria assim, talvez numa expressão simples, estratégia tem que, de algum modo, te levar a promover mudanças na tua organização. Tá? Eu até vou tirar, num primeiro momento, estratégia competitiva. Estratégia de modo geral, tem que te levar, tem que levar a organização a promover alguma mudança, fazer alguma mudança, né? Sempre olhando para o futuro, né? Eu quero chegar numa situação futura melhor do que eu estou hoje, mesmo que eu esteja super bem hoje, em termos de desempenho, e isso vale para qualquer organização, empresa privada, empresa pública, do terceiro setor, agronegócio, não importa, tá? Então, assim, eu estou bem hoje, mas eu preciso fazer uma coisa melhor ainda no futuro, né? Então, eu preciso promover mudanças. Essa seria talvez um primeiro conceito que eu traria em termos de o que é estratégia. Estratégia é promover mudanças. Se a gente pensar em empresas que estão no mercado competitivo, empresas capitalistas, dá para dizer que estratégia, eu tenho que promover mudanças para quê? Para ser mais competitivo, para me tornar mais competitivo, para fazer algo diferente e me tornar a escolha preferencial do meu público-alvo, né? Então, eu quero que quando pensarem em adquirir um serviço ou um bem que eu estou produzindo, que eu seja a escolha preferencial, que eu seja a marca, a solução a ser lembrada. Pensando talvez em organizações públicas, organizações do terceiro setor, essa mudança tem que me levar a quê? A atender melhor o público-alvo. Tá? Então, eu tenho que promover mudanças para poder atender melhor meu público-alvo, seja eles quem forem. E se a gente pensar em país, e eu acho que o Brasil peca bastante nisso, em termos de estratégia, ter uma estratégia pro país como um todo, né? Embora, se a gente olhar, todos os ministérios fazem o seu plano plurianual, né, que não deixa de ser um processo de planejamento estratégico, tá? Mas muitas vezes não acontece o que está colocado ali. Então, para o país seria o quê? Seria transformar o país numa economia mais competitiva, que consegue oferecer bem-estar para os seus cidadãos e mais oportunidades para esses mesmos cidadãos. Tá? Então, assim, em linhas gerais, eu acho que isso abrange bem o que seria o conceito de estratégia, pelo menos na linha do que eu trabalho. Tá? Não sou o dono da verdade, mas acho que a gente consegue abarcar tudo com isso. É verdade. Você vê que o tempo todo o pessoal, eu digo sempre o seguinte: a única coisa permanente que existe é a mudança. Só que ela está acontecendo hoje mais do que nunca numa velocidade muito grande, né? Uhum. Será que as nossas empresas estão preparadas para essa mudança? O que é que as nossas empresas estão fazendo realmente para se adequar a esse meio? Bom, existe um movimento no Brasil que tem sido muito forte de alguns anos para cá, que é o movimento das startups, do empreendedorismo de inovação. Isso, na verdade, se a gente olhar o conceito que é uma startup, é uma empresa embrionária, isso não é uma novidade. Sempre existiram empresas embrionárias. Sempre existiram empresas que abrem, algumas são bem-sucedidas na sua caminhada, outras nem tanto, falham, mas sempre existiu. Mas hoje existe esse nome, essa marca, né, vamos pensar assim, startup, de empreendimentos embrionários, onde uma das regras que esse pessoal trabalha é que você tem que testar rápido a tua ideia, né, aquela solução que você acredita que você tem para o mercado, aquela proposição de valor. Então, você tem que testar rápido, porque se falhar, tem que falhar rápido e tem que corrigir rápido. Tá? Beleza, isso se aplica bastante bem
a startups da área de tecnologia, principalmente, né? Onde você, às vezes, desenvolver um aplicativo, um e-commerce, qualquer coisa assim, não é uma coisa tão custosa assim. E que, se não funcionar bem na primeira vez, você tem como corrigir rapidamente isso. Não tem um grande custo. Mas eu sempre faço um comparativo. Imagina uma indústria, sei lá, de aviação. Vamos pegar um caso crítico. Os caras têm uma ideia para fazer um avião completamente diferente, que vai ganhar velocidade, vai economizar combustível, que seja mais seguro. Mas eles têm que testar esse negócio, têm que construir esse avião. Isso não é barato, isso não é rápido, e se falhar é catastrófico. Então, assim, a gente tem que olhar com muito cuidado qual é o tipo, qual é o segmento que eu estou trabalhando, tá? Mas independente disso, por que eu trouxe as startups, as empresas embrionárias? Porque uma estratégia que as grandes empresas, né, que têm dificuldade em ser ágeis nesse processo de promover mudanças ágeis, de trazer novidades para o seu público-alvo, de fazer inovação, o que elas estão fazendo? Elas estão se associando com startups. Elas estão criando programas de co-inovação, a gente pode chamar assim, né? onde aquele grupo, aquele pessoal da startup que não está amarrado naqueles procedimentos rígidos daquela empresa, que não está embutido na cultura daquela empresa, que muitas vezes trava as coisas, né? Eles têm liberdade para fazer as coisas, recebem um investimento, recebem orientações, recebem mentorias, etc., e vão trabalhar em conjunto até desenvolver um negócio, podem ser incorporados no futuro. Então, é uma estratégia que as grandes empresas estão adotando, é trazer um grupo de pessoas com ideias novas de fora, né, como uma startup, uma lógica de uma startup, de um empreendimento embrionário, para testar rápido, e se falhar, falhou, não deu certo, a gente tenta outra coisa, e se funcionar, a gente incorpora no negócio. Até porque, se você verificar direitinho, hoje a gente tem que trabalhar tudo em regime de parceria. Você não pode querer fazer tudo, até porque ninguém é autossuficiente para fazer tudo, né? Então você tem que pegar alguns parceiros que complementem a teu core business, né? Tuas competências, para poder você aí realmente você lançar alguma coisa. Nós tivemos uma experiência agora fantástica, né? Muita gente que estava se programando para projetos de 5, 10 anos tiveram que antecipar esses projetos, né, em função dessa pandemia aí para 3, 4 meses. Ou seja, correndo atrás. E funcionou. E funcionou. Está certo que ainda tem muitas adaptações, porque numa área que eu trabalho muito, que é a área de logística, a gente vê que ainda tem alguns pecados mortais, que vender até que é fácil. Sim. O problema é entregar na velocidade que o cliente exige. Esse é um dos grandes problemas que a gente sente por aí. Hoje mesmo eu fiz um comentário no Facebook exatamente sobre isso, que os depoimentos que a gente tem através de pesquisa, que muita gente ainda não está comprando através do e-commerce, vamos dizer assim, em função dos prazos de entrega. Sim. Porque eles ainda estão com aquele pensamento, se eu comprar no e-commerce, eu tenho que entregar, 2 dias depois eu estou recebendo, e não é bem assim. E as empresas não estão preparadas para isso, embora elas estão correndo para isso, né? Porque já notaram que o mercado está querendo exatamente isso, né? Claro, lógico. E aí vem aqui uma outra colocação que eu faria, desse cenário que a gente está vivenciando, né? Se a gente começar a comparar o cenário Brasil com o cenário mundial, né? Qual seria a tua opinião se a gente fizesse esse comparativo, Brasil em relação ao mundo? Então, eu disse quando fiz a introdução ali sobre o que é estratégia, o que eu penso sobre estratégia para o país ele precisa ser uma economia mais competitiva, tá? O Brasil, embora seja a 8ª, 9ª, 7ª economia do mundo, não é um país competitivo, a gente sabe disso, tá? Tem muitas falhas aqui, a gente tem problema de produtividade, existem cálculos que dizem que um americano produz 4 vezes mais que um brasileiro, ou seja, para produzir a mesma coisa lá e aqui, lá precisa de uma pessoa, aqui a gente precisa de 4. Tá? Isso tem muito a ver com educação, né? Com conhecimento. Tá? Eu tenho uma tese para mim, eu tenho algo que eu acho que a gente pode se comparar. Eu já conversei com algumas pessoas que não concordam com isso, mas tudo bem, é estratégia, é aquela história. Você tem uma ideia, você coloca em prática, verifica se funciona, se não funciona. Claro que num país isso é mais competitivo. O Brasil tem uma população hoje, Brasil e China, vamos ver o que aconteceu. Vamos pegar a pandemia primeiro para começar, tá? O que aconteceu na pandemia? Até estive olhando a semana passada, não sei se foi ontem ou se foi no final da semana passada, saiu uma reportagem, alguma mídia aí,
mostrando o PIB dos principais países do mundo. Tá? Só tem 2 países com PIB positivo hoje. Né? A China, com 11,5%, olha só que coisa bacana. Né? E está em A queda, Índia, hein? não, e porque caiu, mas está com 11,5% positivo. Tá? A Índia, com 0,5%, parece positivo, e os outros todos negativos. Tá? As grandes economias do mundo, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, tudo na faixa dos 9 negativo. Olha a distância entre esses países e a China, 20%. Não é nada, não é nada. Como é que a China conseguiu sair tão bem da pandemia? Né? Tá? Bom, eles adotaram uma estratégia lá atrás, né, faz, sei lá, 20 anos, né, por aí, talvez mais, talvez um pouco menos, onde eles resolveram se tornar o grande produtor mundial. Mão de obra em abundância, mão de obra barata, baratíssima, e os países começaram a levar suas indústrias para lá. Tá? Isso fez com que entrasse dinheiro para eles, né, entrasse recursos, eles souberam usar esses recursos para se desenvolver, hoje eles são uma referência também em inovação, estão começando a ganhar esse conceito de ser um país, um ambiente onde a inovação acontece, mas com dinheiro que veio daquela produção barata. Aí vamos olhar para o Brasil. Qual é um dos principais problemas do Brasil? O Brasil tem perdido competitividade ano a ano. Né? Minha visão, o Brasil tem uma mão de obra barata, mas ela não é barata para as empresas. Né? Ela recebe pouco, mas as empresas pagam muito. Você contrata um funcionário, você paga 2. É um para produzir para você, para trabalhar para o teu negócio, e o outro para trabalhar para o governo. Oi? O recalque social, né? Trabalha para o governo. Exatamente. Então, a conta, arredondando, é 2 vezes. Tá? Então, isso aí já é um problema que pode ser resolvido. Se o país quiser, resolve. Precisa de estratégia de Estado para isso. Né? Não é uma coisa que se resolve no curto prazo, mas se resolve se quiser. Outra questão, mão de obra, nós temos, sei lá, hoje, pelos cálculos aí, dizem 14 milhões de pessoas desempregadas, outros 8 milhões, alguma coisa assim, de desalentados, né? Ou subempregados. Desalentados são aqueles que não dizem que estão sem emprego, mas porque desistiram de procurar emprego. Né? Então, assim, fácil, a gente tem 20 e poucos milhões de pessoas disponíveis no mercado, tá? Com baixa qualificação. Como é que a gente faz para esse pessoal rapidamente conseguir voltar a ser produtivo, né? Conseguir voltar a ter sua renda? A minha visão, vamos seguir o caminho da China, começa a trazer indústria para cá. Né? E eu não estou dizendo que o Brasil tem que, no longo prazo, ser um país de produção, de produção com mão de obra barata. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente pode usar essa estratégia por um tempo para trazer indústrias para cá, para empregar esse povo, para começar a qualificar esse povo, para entrar recursos financeiros e para começar a investir em coisas como inovação, por exemplo, né? De uma maneira mais ampla e com uma visão mais de longo prazo. O que é preciso fazer para trazer exatamente essas indústrias para cá? Porque a gente sabe que existe problema de confiabilidade dos investidores. Né? Eu conheço alguns que já disseram para mim textualmente, inclusive vinculado à Universidade de Madrid, que disseram: o pessoal quer ir para aí. Agora, quais são as diretrizes? O que é que vocês têm aí, né? Que me dê segurança de que eu posso botar dinheiro no negócio? Né? Bom, eu não sou político, não sou economista, vou falar com a minha percepção, né? Sou engenheiro, sou consultor, também. Mas leio bastante. Bom, primeira coisa, todo mundo sabe, a gente precisa de estabilidade política, né? Coisa que a gente não tem, ainda hoje não tem. Né? Segunda coisa, a gente precisa de um Congresso sério, que queira fazer as mudanças necessárias, né? Que queira transformar o Brasil num país produtivo. Não pode ficar criando... Agora, outro dia também vi uma notícia de que tem um grupo lá pensando em criar uma lei para proteger os trabalhadores de aplicativos. Como assim? O trabalhador de aplicativo tem uma oportunidade de trabalhar porque alguém criou um negócio que ele pode trabalhar independente de ser empregado deles ou não. Está gerando emprego, né? E os caras estão querendo complicar a vida dessas pessoas, não é das empresas, é dessas pessoas que eles estão querendo complicar a vida. Tá? Então, isso é absurdo, né? Então, o nosso Congresso tem que ser um pouco mais sério nessas questões. Tá? Nós temos um problema sério de logística no país, você sabe disso melhor do que eu. Né? Um país de tamanho continental, onde a maior parte da carga roda por estradas de rodagem. Né? Ou seja, não tem cabotagem. Oi? 62% é o modal rodoviário. Um absurdo, né? Quer dizer, não tem cabotagem, não tem ferrovias,
né? Mesmo se transporte aéreo, se a gente pensar, não, as condições não são boas, porque não tem aeroportos preparados para isso. Então, assim, a gente precisa resolver isso, tá? Isso é infraestrutura, é um problema de infraestrutura, de novo, estratégia de governo, né? Então, tem que fazer essas mudanças. E tem que mudar a legislação trabalhista. Tem que mudar, tem que flexibilizar mais, tem que fazer com que o trabalhador ganhe mais e a empresa pague menos e gere mais emprego. Que ela queira trazer, alguém queira investir, trazer uma empresa para montar produtos aqui que seja nesse período, né? Então, mas isso tudo passa por estratégia de governo, estratégia de Estado, não é nem de governo. Não pode mudar a estratégia porque mudou o governo, não importa qual é o partido que está lá. Tem que ser uma estratégia de Estado, uma visão de longo prazo. E visão de longo prazo para um país é uma década, 2 décadas. Né? Exatamente. E olhe lá, né? E olhe lá. Mas a E olhe... gente muda isso. Se fizer a coisa séria, em 1 década, 2 décadas, a gente dá educação para esse povo, a gente muda essa situação. Mas tem que ter estratégia de Estado, com visão de longo prazo. Eu também sou defensor dessa ideia. Eu acho que o Estado deveria ser apenas um elemento regulador e captador de oportunidades, na realidade. Né? Então, se esse negócio do o Estado está administrando hotel, o Estado está administrando indústria, o Estado está administrando o comércio, isso não é negócio do Estado. Ele tem que cuidar mais exatamente dos aspectos chaves, que é saúde, educação, segurança, e nos outros, deixa que o empresariado resolve. Eu sempre defendo essa tese. Agora, seja o elemento regulador. Então, quantas e quantos hoje empresas estão aí esperando regulamentação do Estado? Né? O pessoal está sem saber para onde ir. Vale a pena ampliar minha capacidade? Não vale a pena? O país, todo mundo está dizendo que o país tem recessão. Eu não acredito, porque uma das coisas que sinalizadoras do desempenho do país é até o setor de embalagem. As empresas hoje estão já reclamando que está faltando embalagem. Então, é sinal que o país está produzindo, sim, ou talvez na ponta da embalagem, na cadeia de suprimentos lá, está faltando a matéria-prima para fazer a embalagem. Mas, pelas algumas que eu já conheço e conversei, a capacidade delas estão estouradas. Ou seja, nós estamos produzindo mais do que a real necessidade de produção que a gente tem. Né? Eu não saberia te falar exatamente sobre isso, mas eu tive uma situação essa semana. Mandei fazer uns móveis aqui para casa, tá? E conversando com o pessoal da fábrica ali, eles me disseram que eles estão com dificuldade de entrega porque eles estão com dificuldade de conseguir matéria-prima. Em função do dólar caro, a indústria que produz a matéria-prima básica, a madeira, por exemplo, componentes, está preferindo exportar do que vender internamente, tá? Então, não sei se esse é o caso nas embalagens, pode ser também, né? Também, mas de qualquer exatamente. jeito tem a ver com a baixa competitividade do país. Exato, exatamente. As empresas querem produzir, não tem matéria-prima. Hoje em dia, o pessoal ainda tem muita dificuldade de fazer estudos de cenários. Seja ele aqueles cenários projetivos, seja ele cenários prospectivos. Como é que você vê esse estudo de cenário hoje para a realidade brasileira? Eu nunca fiz uma pesquisa sobre isso, se as empresas fazem ou não fazem, mas da minha experiência de mais de 20 anos trabalhando com consultoria e conversando com outros consultores também, eu diria assim, a grande maioria não faz estudo de cenários. A grande maioria das empresas faz planejamento estratégico sem fazer estudo de cenários. Na melhor das hipóteses, faz um estudo de cenários, a gente pode separar os cenários em 2 tipos, vai? Projetivos, eu chamo de projetivos e prospectivos. Isso. Projetivos é quando eu pego tendências, por exemplo, a chamada análise PEST, análise política, econômica, social e tecnológica, de tendências, né, políticas, econômicas, sociais e tecnológicas. E eu projeto para frente o que vai acontecer. Então, social, se criarem a lei, se aprovarem a lei que obriga as empresas de aplicativos a terem as pessoas que atendem pelo seu aplicativo como funcionário, vai mudar o cenário, tá? Vai mudar as condições de trabalho. Então, isso é uma tendência social. Se isso acontecer, acontece isso. Se isso não acontecer, acontece aquilo. Tá? Então, esse seria um cenário projetivo. Né? Que as empresas até fazem esse tipo de cenário, talvez sem entender que aquilo ali é propriamente um cenário, elas acabam usando essas tendências políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, muito mais como identificação de oportunidades e ameaças. Tá? Existem os cenários prospectivos, e eu sou fã disso, eu desde sempre eu estudo isso e acho que isso pode te trazer grandes benefícios, né? Que nasceu lá na Shell, na Royal Dutch, né? Na
petrolífera Shell, e que levou a Shell a ser, ela não era nem a quinta colocada no ranking mundial naquela época, e passou a ser uma das principais. Por quê? Porque um dia lá na década de 70, início da década de 70, um grupo de malucos, né? Vamos pensar assim, eles disseram para os dirigentes, olha, o preço do petróleo, que era uma commodity, era muito barato, esse negócio vai subir, vai disparar. E os caras olharam para eles e disseram, vocês estão malucos, isso não vai acontecer nunca, né? E menos de um ano depois aconteceu. E aí lembraram daqueles caras, daquele grupo que tinha dito que isso ia acontecer, né? Então, eles fizeram um cenário prospectivo, possibilidades, que mudanças podem acontecer, que rupturas podem acontecer com as tendências, né? A tendência era que o preço não mudasse, né? Mas isso não aconteceu, aconteceu uma ruptura. Então, eles conseguiram descobrir isso e se criou essa ideia de cenários prospectivos. E eu posso ter mais um cenário, né? Quando a gente trabalha com cenários, eu posso ter o cenário, o esperado, que seria aquele mais projetivo, eu posso ter o cenário otimista, né? Mais otimista, posso ter um cenário pessimista, posso ter um cenário catastrófico, né? Então eu posso trabalhar com 3, 4 cenários diferentes. Esse Qual é a último eu preferia não pensar nele. Eu também, né? Mas qual é a oportunidade de fazer isso? É que a empresa não é pega de surpresa. Vamos pegar o Covid. O Covid pegou todo mundo de surpresa, aparentemente, mas ele está circulando na China desde novembro. E já tinha um médico lá, alguém da área da saúde, dizendo: olha, tem um vírus novo aqui, isso vai causar um problema, né? Claro, a China é um país fechado, um país onde mandaram o cara calar a boca e parar de falar, né? Mas a notícia já tinha saído, tá? Até onde eu sei também, tinha um laboratório de Wuhan, que foi de onde saiu o tal do Covid, né? Não do laboratório próprio, pode até ter saído de lá, mas daquela região, de Wuhan. Tinha um laboratório lá trabalhando, pesquisando sobre esses vírus, coronavírus, sob a supervisão de um laboratório americano que fica no Texas. E esse pessoal desse laboratório no Texas avisou, alertou o governo americano: olha, os caras não estão tomando o cuidado que precisam lá, tem que ficar de olho neles, tá? Não sei até onde esse laboratório americano também não deixou de fazer o que deveria ter feito lá, sei lá. Mas é assim, pegou todo mundo de surpresa simplesmente porque não estava ouvindo o que estava acontecendo, né? Se acontece daquele vírus escapar, contaminar pessoas, pode gerar uma pandemia? Pode. O que a gente vai fazer em relação a isso? Isso é um cenário, tá? Então, assim, pegou de surpresa, a gente só ficou sabendo disso lá em janeiro, fevereiro, mas desde novembro, talvez antes, outubro do ano passado, essa possibilidade já estava no ar, né? Verdade. Então, se eu conseguir enxergar isso, eu vou ter vantagem na hora de traçar a minha estratégia. Ou até de fazer a mudança urgente. O grande problema aqui é que nós somos muito passivos, né? Eu acredito que é uma índole até do próprio brasileiro o problema de falta de proatividade. A gente sempre espera o outro fazer primeiro para a gente fazer depois. Ó, se der certo lá, nós fazemos, né? Uhum. E é exatamente aí onde a gente perde, às vezes, alguns ganhos fundamentais nesse estudo. Com certeza. Uhum. Se você fosse, por exemplo, fazer hoje um estudo de cenários, que ferramentas você recomendaria ao nosso empresariado para que eles trabalhassem melhor e executassem exatamente aí aquilo que você falou no início, promovesse a mudança dentro da sua organização, porque não adianta só fazer, porque a gente vê, às vezes, trabalhos belíssimos, depois vai para a prateleira. Em termos de execução, zero. Então, significa que nós simplesmente perdemos tempo e perdemos dinheiro executando planos estratégicos, como muita gente faz por aí. Chega em novembro, todo mundo se reúne para fazer o plano do ano seguinte. Hoje a gente nem mais fala em fazer aquele plano para 5 anos na frente, né? Quando se faz, a gente fica meio assustado. O cara tem que ter muito bem embasado para poder trabalhar 5 anos na frente nos dias atuais, embora seria o ideal, né? O que é que você recomendaria, então, você como consultor aí, um dos maiores especialistas nessa área, ao nosso empresariado? Como é que eles deveriam agir? Obrigado pela deferência, mas vamos lá. Não vou explicar as ferramentas, mas vou dizer assim, cenários projetivos. Cenários projetivos, como eu falei, até é mais simples fazer. Você trabalha com tendências políticas, econômicas, sociais, tecnológicas e tentando identificar o que pode acontecer em função das notícias que você ouve, do conhecimento que você tem, tá?
Você pontua isso, você vai fazer um cruzamento depois numa análise SWOT, né, com as suas forças e fraquezas, você vai conseguir identificar qual é a tendência, se aquelas, o que pode acontecer se aquelas tendências se confirmarem, né? Se a tua empresa vai crescer, ou vai se desenvolver num ritmo mais lento, ou vai manter o que ela já tem, vai só não perder no mercado, ou vai até entrar numa crise, em perigo de sobrevivência, tá? Pensando em cenários prospectivos, existem duas linhas. A gente pode trabalhar cenários prospectivos numa linha mais qualitativa, né, ou numa linha mais quantitativa. Numa linha qualitativa, eu vou até pegar um exemplo. Não sei se o pessoal vai lembrar, teve um filme alguns anos atrás com o diretor, o Steven Spielberg, e o Tom Cruise como protagonista, Minority Report, né, que se passa num futuro próximo, se eu não me engano, é 2049, tá, na cidade de Washington. E tem um lado, a cidade de Washington é cortada por um rio, o Rio Potomac. De um lado do rio, parece que existem leis que você não pode mexer na estrutura da cidade, são coisas tombadas, etc. Do outro lado, não existe isso, então você pode modernizar a cidade, tá? E não só isso, os equipamentos que eles mostram nesse filme, que é no futuro, né? Helicópteros diferentes, etc. Como é que o Spielberg chegou nisso? Ele fez um estudo de cenários projetivos. Isso está explicado no DVD do filme, tem uma entrevista com ele. Como é que ele fez isso? Ele reuniu experts em várias áreas de conhecimento, tecnologia, medicina, saúde, legislação, política, etc. Tá? Pegou esse grupo de pessoas e fez um brainstorming no fim de semana lá. Quais são as possibilidades para o futuro aqui na cidade de Washington, em termos de infraestrutura de cidade, mas não só isso, em termos de tecnologias também. E ele usou isso no filme. Então, esse filme mostra bem isso. Seria uma forma mais qualitativa de você fazer análise de cenários prospectivos. Uma outra forma, mais quantitativa, é você usar ferramentas como matriz de análise de impactos, você usar um modelo, o método Delphi, né, que vem do oráculo de Delfos, né? Tá? Então, assim, isso vai te fazer trabalhar com um pouco mais de dados. Não tenho como explicar nessa nossa live aqui como fazer isso, mas, assim, são orientações. Tem pelo menos 3 linhas aí. Os projetivos, o prospectivo mais qualitativo e o prospectivo mais quantitativo. Não é simples fazer principalmente o cenário prospectivo quantitativo, não é uma coisa simples, mas é questão de você estudar, adquirir aquele conhecimento e aplicar essas ferramentas. Tá? Eu conheci um grupo que pertencia quando a Philips tinha aqui uma unidade em Pernambuco, em que eles tinham equipe só para ficar estudando cenários, ouvir tendências do que iria acontecer. Depois eles dissolveram isso aí, disse que no Brasil não adianta fazer isso. Eles chegaram, sabe qual é o grupo holandês, hein? O grupo da Philips. No Brasil não fizeram isso, mas mesmo assim a gente não pode deixar de estar de olho exatamente naquilo que acontece no mercado. Né? Sem dúvida. Diz, segundo os teóricos, oportunidades e ameaças estão aí o tempo todo. O tempo todo. É se antecipar o fato. Né? Uhum. Deixa eu aproveitar, pegar um gancho aí, a questão de você falou do brasileiro, né? Eu tenho para mim também que o brasileiro não sabe planejar, o brasileiro não é planejador. O brasileiro é muito fazedor, né? Eu digo que é um fazejador. Fazejador, isso aí. Tá? Ou seja, não planeja, vamos fazer, vamos ver no que vai dar, né? Não pode ser assim, a gente tem que planejar. A boa prática de gestão, e a gente está falando de gestão estratégica, implica primeiro planejar, primeiro decidir que resultado eu quero e para onde eu quero ir e como é que eu vou chegar lá. Depois coloca em prática. Aqui nós vamos vamos para a prática, depois a gente vê o que acontece e corrige o rumo. Não dá para fazer isso. Né? Não dá. Dá, a gente vive assim, mas olha o resultado que a gente tem, não é o melhor. Na década de 50, um cidadão chamado Schwartz, que foi professor do DEME, a gente conhece da Escola da Qualidade, ele desenvolveu o famoso PDCA. Né? Isso. E o pessoal dizia, mas o quadrante está igual. Eu digo, aumenta. Ou seja, metade daquele círculozinho é um P. A gente tem que aprender a trabalhar esse Pzinho aí. Perfeito. Mas mesmo assim, no PDCA, o pessoal, até eu brinco, digo que gira o PDCA ao contrário. Né? Você fica buscando problemas, depois convoca a equipe para dizer que está fazendo gestão participativa, né? A equipe vai definir um culpado para depois punir.
né? Ou seja, o PDCA é ao contrário. Acontece, né? Também acontece o outro, né, Trigueiro? Acontece o PDCA que eles rodam para o lado certo, mas da maneira errada. Ou seja, por favor, deixe as coisas assim, né? Não Não mexa. mexe nada, né? Pelo amor de Deus, não mexe nada, né? Mas é isso que a gente mais encontra. Por exemplo, a gente como consultor, a gente sabe disso. Que quando a gente começa a entrar numa empresa e começa a fazer proposições de mudança, o pessoal começa logo a olhar você com a cara feia, né? Sim. A mudança causa desconforto. Isso a Já gente tem que reconhecer. lógico, mudança causa desconforto, isso é uma das coisas Uhum. chaves. Né? Hoje está se falando muito em criar cidades inteligentes. Então, vou explorar um pouquinho esse lado. Dentro desse conceito de cidades inteligentes, será que nós estamos preparados para ter essas cidades? Bom, aí eu vou te devolver com uma pergunta. Os países mais avançados já têm 5G funcionando, né? O Brasil ainda está discutindo que tipo de 5G vai implantar, quando é que vão fazer a licitação. Quer dizer, quando a gente implantar, talvez já tenha um 6G aí no mercado. Há uns 2 anos atrás, eu li uma reportagem era dos executivos, CEO de uma dessas grandes operadoras, não me lembro qual delas, dizendo que o 5G no Brasil só vai levar pelo menos uns 5 anos. Eu até fiz um post, comentei nas minhas redes sociais lá. Pô, isso é um absurdo. Em tecnologia, 5 anos é obsolescência, né? Na velocidade que a gente vive hoje em dia. Então, pensar em fazer isso só daqui a 5 anos, esquece o 5G, já pula para o 6G, porque já vai estar disponível, tá? É o que acontece no país. Né? Eu acho que a gente não chegou nem no 4, né? Já estamos falando aí, Management 4.0, Logística 4.0. Então, um exemplo típico, às vezes a gente está fazendo uma live, de repente começa a congelar, o som começa a falhar, o exemplo tira por aí. Né? A gente sentiu muito isso. Imagina o 5. E outra coisa, estão politizando agora para a implantação do 5. Isso. Uhum. Que a gente já poderia estar bem mais adiantado, porque está essa guerrazinha americana com o chinês, né, que é outra coisa que está se desenvolvendo. E que é válida, e que a gente tem que prestar atenção nela. Né? Não estou dizendo que um ou que outro está certo. Estou dizendo assim, tem questões ali que a gente tem que olhar. Isso. Tem questões de segurança nacional, sim. E a gente tem que olhar para isso, não pode ser inocente. Tá? Nem de um lado e nem de outro. Né? Nem de um lado, nem de um lado e nem de outro. Tá? Isso é uma verdade, isso é uma verdade. Eu digo sempre o seguinte, se a gente parar um pouquinho, pelo menos uns meia hora por dia dentro da empresa, e botar nossos funcionários para pensarem um pouquinho, a gente sai com o senhor planejamento. Né? Porque, às vezes, só quem faz o planejamento dentro das organizações é a cúpula da empresa. Só que, na hora de botar isso em ação, eles começam a ter resistência dos níveis intermediários. Claro. Uhum. Porque muita gente acha que o planejamento estratégico só é daquele tipo. Não, é para criar uma nova empresa, é mudar a empresa do lugar, é aumentar o equipamento daqui a 2, 3 anos, aumentar a capacidade. E não é só isso. Eu digo sempre que um dos grandes erros que mais a gente vê aí nos planejamentos é o plano de desenvolvimento de equipes. Né? Então, você vê, nós fazemos também o nosso planejamento individual, seja ele operacional, seja ele tático, seja ele estratégico. Como é que você enxerga hoje o desenvolvimento, o planejamento para desenvolvimento da equipe dentro das empresas? Ele acaba sendo, em muitos casos, muito mais uma manutenção do status quo. Né? O que eu quero dizer com isso? Tem um departamento de recursos humanos lá, um departamento de gestão de pessoas, não importa o nome que deem, né? E que precisa fazer um plano anual de desenvolvimento de pessoas. Tá? Muitas vezes esse plano é simplesmente para cumprir o procedimento de que eu tenho que ter um plano anual de desenvolvimento de pessoas. Mas para levar essas pessoas para onde? Qual é as competências que a gente não tem que precisa desenvolver no negócio, né? Pensando estrategicamente, tá? Quais são as competências que a gente tem que talvez tenha que abandonar? Aquilo não serve mais para o meu negócio, né? Então, assim, esse planejamento dos de pessoas devia estar atrelado, devia ser um desdobramento de um processo de planejamento estratégico, né? Identificar quais são as fraquezas que eu tenho em relação a perfil de pessoas, e esse é um item que eu vou analisar num processo de planejamento estratégico, né? Quais são as forças e fraquezas em relação a pessoas, tá? Para poder traçar planos de como resolver isso, né? E isso acaba muitas vezes não acontecendo, né?
O que acontece é que eu não trato o desenvolvimento de pessoas como um investimento estratégico, eu trato muito mais como um custo. E aí o custo, como é que eu vou projetar? Eu pego o valor desse ano e projeto com uma inflação para o ano que vem, é isso que eu vou gastar. Bom, aí vamos ver quais são os treinamentos que essas pessoas vão fazer. Eu trabalhei na HP, a HP faz uma coisa um pouco diferente, tá? Ela faz avaliação de desempenho individual, você precisa fazer o teu plano de desenvolvimento pessoal junto com o teu gestor, não importa o nível, precisa discutir isso em equipe, né? Precisa ter resultados que você busca alcançar com esse planejamento. Então, é um pouquinho melhor lá, tá? Nesse sentido. Né? Mas é uma cultura americana, não é uma cultura brasileira. E que teve resistências quando veio para cá. Eu vou criar um desafio para você agora. Se eu puder responder. Vamos supor que o governo federal chamasse você para ser o secretário de Planejamento, do Ministério de Planejamento do Brasil. Esse é um grande desafio. Por onde você começaria? Chamando todos os ministros de todos os ministérios, o presidente da República, os presidentes das duas casas no Congresso e também o do Superior Tribunal, embora esse não deveria estar nessa história, tá? Porque não vai ajudar muito nisso, mas não pode atrapalhar. E fazer um grande questionamento. Bom, para onde nós queremos ir? Começar por aí, tá? Definir o horizonte, né? Começar por aí, né? Começar a traçar uma visão de futuro no caso, 10, 20 anos. Onde é que esse país tem que estar daqui a 20 anos? Tem um cidadão aqui, muito conhecido, chamado Kleber Nóbrega. Você conhece bem? Sim. E Kleber coloca um questionamento para você. Rob, com a velocidade absurdamente crescente de evolução e inovações, a prática atual de cenários de 20 anos ainda é viável? Qual o horizonte de tempo para a elaboração de cenários atualmente? Ele faz esse questionamento. Sim, não, perfeito. Eu não tenho... Olá, Kleber. Eu não tenho uma resposta precisa. Obrigado pela pergunta. Né? Eu não tenho uma resposta precisa para isso. Mas sim, o fato da metodologia ter 20 anos, ou a ideia da metodologia ter 20 anos, não quer dizer absolutamente nada. Tem mais de 20 anos, na verdade. Né? A gente falou da década de 70, são 50 anos. Tá? E isso vale para, talvez, a grande maioria dos métodos de gestão que estão por aí. Qual deles é novo realmente? Né? Existem roupagens novas, releituras de métodos antigos, tá? Que muitas vezes o autor que criou aquela nova roupagem, aquela nova releitura, não cita a fonte. Mas quem conhece sabe que aquilo tem uma origem lá no passado. Tá? Então, o fato de ser antigo, ser experimentado, não quer dizer que perdeu a validade. Né? É o nosso caso aqui, né, Trigueiro? A gente não perdeu a validade. Tá? Pelo menos eu penso assim. Né? Só perdemos o cabelo. Só perdemos o cabelo, tá? Então, assim, o fato de ter uma certa idade não quer dizer nada. E a questão de projetar cenários, acho que eu já falei um pouquinho disso. É importante para o país, é importante para a empresa, para não ser pega de calça curta, né? E de repente não saber o que aconteceu, né? Existe uma frase que eu sempre uso no início dos meus workshops de planejamento estratégico, não sei se eu vou lembrar exatamente dos 5 pontos, mas e infelizmente, onde eu peguei ela foi numa revista Exame, se eu não me engano, já faz algum tempo, não tinha o autor, tá? Tava lá, autor desconhecido. Você tem que escolher que tipo de empresa você quer ser. Aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que esperam as coisas acontecerem, aquelas que olham as coisas acontecendo, aquelas que se surpreendem quando as coisas acontecem, né? Foi a primeira que eu falei, na verdade é a última. Aquelas que fazem as coisas acontecerem, tá? Então, eu quero ser uma empresa, né? Acho que todo mundo quer ser, que faz as coisas acontecerem. Para isso, eu preciso, entre outras coisas, pensar em cenários. O Fernando Caldo, na realidade, ele faz mais uma colocação aqui. Fernando Caldo é um consultor aqui de Recife. Ele botou muito bom, Trigueiro, é um assunto atual para as organizações que vivem um momento de transição muito radical. Isso é uma grande verdade, né? Acabou-se, eu digo sempre, aquela era de doses homeopáticas. A gente está no momento de doses alopáticas, mas é só em questão para poder adaptar ao momento. Né? Sim. Você hoje tem que mudar rapidamente, se adequando ao movimento que o mercado está te impondo, mas depois, com certeza, nós voltamos a criar o processo
homeopático, ou seja, melhorando a cada dia, que o pessoal chama aí de Kaizen, né? Ou seja, amanhã eu tenho que melhorar mais do que hoje, hoje eu tenho que melhorar mais do que ontem, e aí a gente vai, né? Pergunta é, será que nós estamos preparados para esse tipo de mudança, né? Como você disse, né, eu chamaria os ministros aí, vamos definir para onde é que nós queremos ir, que exatamente é o que falta. Se a gente perguntar, o Brasil quer ser daqui a 5 anos o quê? A gente não sabe. Não sabe. Infelizmente, os nossos governantes estão fazendo projetos para si e não para o povo. Essa que é uma grande verdade. Sim, e a gente tem, sim. seja ele quem for, né? Infelizmente é. A esquerda não interessa, porque eu vivenciei, por exemplo, eu estou com 70 anos de idade, caminhando para os 71, eu vivenciei vários governos por aí. Eu não vi um preocupado com o povo totalmente. Sempre estou pensando mais em si. Você disse no início, a gente precisa falta de estabilidade política, ter um Congresso mais sério. Mas o nosso povo precisa estar pensando um pouquinho mais sério também. Saber fazer as escolhas. A mesma coisa são as organizações. Se as organizações não sabem escolher para onde quer ir, ela vai ficar no meio do caminho. Porque é o que eu digo, ser mais um no mercado não adianta de nada. Essa aqui é a grande verdade. Né? É verdade. Ou seja, qual é o diferencial que eu preciso ter? Essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer hoje para as organizações. O que é que você faz de diferente em relação aos seus concorrentes? Perfeito. Né? Eu tirei lá no início, né, lembra, estratégia competitiva, tirei o competitivo porque, assim, um órgão público, né, o ministério não tem que ser competitivo, ou tem que ser competitivo se comparar com outro país, mas ele não tem que ser competitivo, tem que ser estratégico, tá? Nesse sentido, né? Eu não vou dar o nome, eu dei consultoria para um departamento, um mega departamento de um ministério em Brasília, né, com unidades em todos os estados do país, que só faz um tipo de atividade, tá? Eu fui lá fazer planejamento estratégico com eles, fiz um workshop, foram 5 dias quase de workshop, depois com desdobramentos, né? Passei 1 ano trabalhando com eles, tá? E a atividade básica deles, eles não sabiam fazer, eles não conseguiam planejar quanto eles iam fazer daquilo que eles precisavam fazer durante o ano em função da capacidade que eles tinham. Né? Então, quando virou o ano, eu falei, como assim? Como é que a gente vai colocar em prática uma estratégia se eu não consigo nem planejar o meu dia a dia, a minha rotina? Aquilo me irritou tanto e eu tinha capacidade, falei, não, vamos resolver isso, vamos desenhar esse processo, vamos otimizar esse processo, vamos estabelecer o perfil das equipes em cada estado, vamos definir regras e vamos calcular. Bom, a gente fez isso em uma manhã. Chamei o diretor do departamento, os 3 coordenadores de área, alguém do desenvolvimento de pessoas, alguém da TI, né? E uma pessoa que conhecia bem do processo deles lá. E a gente conseguiu em uma manhã, em 4 horas, resolver essa questão. Tá? Então definimos, olha, a capacidade de produção é essa ao longo de 1 ano, né? Descontando aí férias, descontando feriados, etc. Né? Tirando de fora gente que estava emprestada para outros departamentos, que estava encostada com licença prêmio, licença doença, qualquer coisa assim, tá? Bom, isso foi no começo do ano. Chegou na metade do ano, não tinham feito metade do que tinham que fazer. Esse é o problema. Isso eu vi, ninguém me contou. Eu estava lá, eu vi. Tá? Eu não vou dar o nome, embora seja um órgão público, poderia dar o nome sem problema nenhum. Por questão ética, eu não vou dar o nome, não vou dizer onde foi. Mas é um absurdo. Isso é um absurdo. Infelizmente, é dinheiro jogado fora. Dinheiro do povo brasileiro jogado fora. Exatamente. Dani Presoto, seja bem-vindo. Ele está elogiando aqui as colocações. E a Elizabeth Pagano, aliás, Elisete Pagano, minha vista está ficando curta, viu? Coloca aqui. As empresas podem fazer o planejamento estratégico e depois são engolidas pelo dia a dia. O que falta para o planejamento estratégico realmente ser desdobrado e executado? É a colocação dela. E ela sempre coloca... Depois eu tenho uma outra dela que eu coloco para você. Em uma palavra, disciplina. Eu preciso... Ela está certa. O que acontece? A rotina engole a gente. E tem um livro muito bom para quem quiser sobre isso, que é As 4 Disciplinas da Execução, as 4 DX, né? As 4 disciplinas da execução. Falta disciplina. No momento que eu fiz o planejamento, eu vou ter que levar isso para a minha rotina. Como eu dei a definição lá no início, ter estratégia é promover mudança. Eu vou ter que mudar algumas coisas no meu dia a dia. Independente de resistências ou não, eu vou ter que mudar. Para mudar,
eu preciso fazer diferente, né? Eu preciso alterar alguns processos ou criar processos novos. Eu preciso criar uma rotina onde aquilo que foi planejado estrategicamente seja levado para a minha rotina, para o meu dia a dia, né? E isso precisa ser feito de uma forma disciplinada, de uma forma persistente, né, com liderança, né, que faça isso acontecer, porque senão realmente vira só um documento, um plano estratégico na gaveta de alguém, tá? Infelizmente, é uma das coisas que a gente mais vê. Inclusive, a Elisete coloca aqui, e a mudança de governo pode não dar continuidade aos bons projetos. Mas, ultimamente, é o que a gente mais tinha visto. Ou seja, começa um projeto, muda o governo, se às vezes não é o governo do mesmo partido, o projeto vai ficando pela metade e está aí. Pelo menos agora a gente está vendo aí, independente de ter começado em outro governo ou não, o projeto sendo dado continuidade. Sim. E é isso que precisa ser feito nas nossas organizações e nos nossos governos também, né? Quanto dinheiro é investido em projetos que param no meio do caminho, não tem continuidade, depois diz que não foi concluído. Né? É a diferença entre estratégia de governo e estratégia de Estado. Nós precisamos mais de estratégia de Estado e menos estratégia de governo. Tá? Exatamente. Não importa o governo que está no comando, não importa. Tá? Algumas coisas ele precisa manter e precisa levar adiante. Senão é queimar dinheiro. O Brasil, eu sempre digo, o Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país rico, a população é pobre. Né? Mas tem muito dinheiro aqui. Tá? Tem muito dinheiro, a gente paga muito imposto. Se pagasse metade, dava para fazer tudo que eles precisam fazer e não ia ter tanta roubalheira. O problema é que tem essa roubalheira, infelizmente tem que usar essa palavra, que a gente sabe que existe por aí. Né? Porque tem muito dinheiro na mão deles. Se um terço do PIB que foi desviado fosse aplicado no Brasil, a gente já estaria hoje uma das nações mais competitivas do mundo. Sim. Aliás, se a coisa fosse de forma séria... Desde que tivesse um plano estratégico, né? Se for trabalhado de forma séria, nós temos tudo na mão. Porque está aí a agroindústria dando um exemplo para a gente. Né? Hoje nós somos o top da agroindústria. Com todo o problema logístico que a gente tem, que você sabe melhor que eu. Né? Num país continental feito nosso, o que deveria fazer de transporte são ferrovias. Né? A gente sabe muito bem disso. Mas, infelizmente, o pessoal do modal rodoviário ainda é uma linha de frente de ameaça, vamos dizer assim, à evolução do país. Porque ele acha que vão perder emprego. Eu não acredito. Eu acho que complementaria empregos. Né? Você apenas está provado por aí que para você usar o modal rodoviário, 400 quilômetros seria a distância de integração básica num país de dimensão continental. Então, é trem para fazer longos percursos, pequenos percursos, modal rodoviário, que inclusive iria enriquecer esse país, porque ia dar mais velocidade nas entregas, que é hoje que o pessoal mais reclama, e não teria tanto desperdício no próprio transporte. Eu tenho um amigo que diz, olha, eu vou comprar um caminhão daquele varredor de pista, porque eu vou seguir os caminhões de grãos, que o cara sai de grão para o porto com caminhões inadequados, e eu vou varrendo e colhendo. Quando chegar no porto, eu tenho meu caminhão cheio e ganhei dinheiro de um caminhão sem fazer força. É verdade. Você sabe que você falou uma coisa que eu sempre me chamou a atenção nas estradas. A gente anda atrás de um caminhão de soja e fica tomando soja na cara o tempo inteiro, né? Sempre achei isso um absurdo, mas olha o desperdício de... Verdade, verdade. Esse amigo fez essa brincadeira exatamente por conta disso. Né? Ele disse, eu vou para o lado do Mato Grosso, onde está eu vou para Goiás, onde está as regiões mais agrícolas do país, e vou contratar caminhões. Vai enchendo o caminhãozinho dele. Exatamente. Então, vou ganhar dinheiro sem fazer grandes investimentos. Né? Sem ser agricultor, e vai ganhar dinheiro com a agricultura. A Dani Presoto, ela faz um questionamento aqui. Como deve ser a cobrança e acompanhamento das estratégias traçadas? Eu não gosto da palavra cobrança, tá? Eu acho que a gente tem que criar uma cultura de que planejamento estratégico é tão importante quanto a rotina. A rotina cuida do dia a dia, cuida da sustentabilidade no curto prazo. A estratégia cuida da perenidade da organização, cuida da sobrevivência da organização no médio e longo prazo, da competitividade. Então a gente tem que fazer as duas coisas. Isso tem que estar embutido na cultura da organização. Então não é questão de cobrança. Como eu disse, não gosto dessa palavra. Eu acho que é questão de criar disciplina, criar sistemática,
para você fazer, para você implementar as ações estratégicas, as iniciativas estratégicas, avaliar os resultados e corrigir o que precisar ser corrigido, tá? Como eu citei antes, o livro das 4 disciplinas de execução mostra bastante bem como fazer isso. Recomendo fortemente para quem tem essa dificuldade desse entendimento, tá? Mas eu não chamaria de cobrança, não. Claro que, eventualmente, você vai ter que dar um puxão de orelha em alguém, tá? Isso é natural, né? Mas eu prefiro não trabalhar com essa lógica de Zona de cobrança. conforto, né? É. Porque muita gente Perfeito. entra em zona de conforto, infelizmente. É o que mais a gente vê por aí. Tá tudo dando Disputa, certo, vamos deixar como é que tá para ver como é que fica. são as duas coisas, zona de conforto e disputa de poder, né? Então, assim, Exatamente. eu tenho informação, informação está só comigo, eu tenho poder. Não, não é por aí. Hoje em dia a gente precisa ser mais aberto, né? Aliás, Precisa ser essa mais frase que você participativo. acabou de falar sobre informação, eu acho que é uma ilusão. Muita gente diz: quem detém a informação detém o poder. Eu acho o maior erro isso. Quem Com sabe certeza. usar a informação é que detém o poder. A diferença é essa. Perfeito. Não adianta Perfeito. ter a informação se eu não sei usar. Né? Uhum. O Fernando Carlos está colocando aqui: o Bolsonaro está cuidando disso com o ministro Tarcísio, o problema das ferrovias, das Sim, rodovias, né? com recursos escassos, porque está tudo amarrado, né? Outro absurdo no nosso país, né? O dinheiro é todo carimbado, quer dizer, o executivo não tem autonomia para quase nada, né? Então, para que Exatamente. precisamos de um executivo, né? Isso mostra o seguinte: quando se quer, se faz, desde que se trabalhe sério. Né? Sim. O Uhum. Kleber está, inclusive, dando os parabéns pela live, belo e rico debate, ele está colocando aqui para a gente. Né? Obrigado, Kleber. E eu diria uma coisinha a mais: quando a gente precisa. O Brasil, até hoje, eu não vi um documento que dissesse o Brasil está aí para quê? Qual é o propósito do Brasil? Né? A gente cobra tanto isso das empresas, mas o Estado é uma empresa. Uhum. Sim. E tem que trabalhar como tal. Então tem que definir sua visão de futuro, tem que definir a sua missão, que são os elementos básicos do propósito. Né? Sem Tem que dúvida. fazer os seus alinhamentos estratégicos. Né? Só que quando a gente começa a falar isso nas empresas, eu digo pela experiência de consultoria, eu estou há 35 anos de consultoria, você é bem mais jovem que eu, né? Nem tanto. Eu Eu tenho tô, 60, fiz 61. eu estou precisando dar uma descansada, né? Mas não consigo, porque eu sou incomodado por natureza. Eu não consigo ver a coisa indo para o lado errado, que eu tento O que é puxar bom. a corda para o lado certo, né? O que é bom. Uhum. Embora às vezes incompreendidos, né? Porque o que a gente É. mais conta por aí do nosso empresariado, principalmente o empresariado jovem, esses novos empreendedores que estão aí, ainda é resistências. Porque eles Uhum. acham que eu sempre fiz dessa maneira, por que é que eu vou mudar? Uhum. É levar para ele que o mundo está mudando. Pô. Sim, E sim. tem um velho ditado Smith que diz que a única coisa permanente que existe é a mudança. É a mudança. Uhum. Logicamente, com mais velocidade, com menos velocidade, ou você se adapta ao ambiente, ou eu diria ferrado, essa que é a história. Outro detalhe também é que falta de um planejamento adequado, o que a gente vê, uma coisa que eu sempre digo, é empresário rico, empresa pobre. É. Ele acha que a Porque ele empresa investe, foi feita para dar só para ele. ele investe em bens pessoais em vez de reinvestir no negócio. Eu já vi isso acontecer também. E depois quebra. Né? Depois Eu quebra, a conheço empresa quebra. O empresário não quebra. O empresário não quebra. Quem quebra é a empresa. Né? quebra a empresa, exatamente. Eu conheço E aqui um depois quer a ajuda do governo. que as indústrias desse município, elas quebraram. Quebraram principalmente por quê? Por causa do orgulho do empresário. Eles tinham um trato entre si em que todo empresário, para mostrar que tinha sucesso, tinha que trocar o carro ano a ano. O Absurdo, né? cara estava ferrado, trocava o carro para dizer, eu estou bem. Só que a vaquinha leiteira dele foi embora. Né? Sim. Esse Uhum. aqui é o grande problema. Bom, uma pergunta que surgiu aqui é o seguinte: hoje, mais do que nunca, a gente tem que ter agilidade na validação das ideias. Né? Uhum. O Perfeito. que fazer para implementar essas ideias pós-validação dela? Eu diria assim, na realidade, esse é um mantra das startups, né? Dessas empresas embrionárias que trabalham com empreendedorismo de inovação. Tá? E tem um erro aí, para mim é um erro sério, né? O pessoal diz que se você não fracassar uma, duas, três vezes, você não vai ser bem sucedido, tá?
Eu expliquei lá no início, fracassar quando você está desenvolvendo um aplicativo é uma coisa, fracassar quando você está desenvolvendo um avião é outra, né? Exatamente. O primeiro, você gastou alguns milhares de reais ou de dólares. No segundo, você quebrou a empresa. Tá? Essa é a diferença. Né? E eu acho que o erro é usar a palavra fracasso, porque isso vem lá do inglês. No inglês, isso é a palavra feia. Não existe uma palavra para fracasso. Fracasso e falha é a mesma coisa lá para eles. Para nós, não. Para mim, pelo menos eu percebo, existe uma. Fracassar é uma coisa catastrófica. Falhar, não. Falhar é uma coisa que é natural, acontece. Assim como se tem um processo, ele vai falhar de vez em quando, por mais que você tenha ele bem definido, etc., padrões definidos, pessoas treinadas, executando, aí ele falha, de vez em quando falha, tá? E você corrige, né? Fracasso não, fracasso é uma coisa catastrófica. Então, acho que primeiro a tradução está errada. Segundo, é essa questão de que se você está testando e que você conseguiu testar rápido, a pergunta é como fica a implantação disso, né? Na realidade, quando você está validando, né, ou testando, você já está implantando. Tá? Então, você vai ter condições durante o próprio voo ali da validação, corrigir algumas coisas. Na linguagem das startups, é fazer uma pivotagem, muitas vezes. Né? Pivotar é mudar, às vezes, uma estratégia. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Quando você está validando, de algum modo, você já está colocando aquilo em prática, né, ou pelo menos a ideia, e, portanto, já está tendo uma ideia de como fazer acontecer. Você falou uma coisa aí seríssima, que eu vejo, o pessoal diz, não, mas se eu tracei minhas estratégias, eu não posso mudar mais. Espera aí, gente. Você não pode ter a coisa rígida, não. As coisas estão mudando tão rápido que você monta uma estratégia com a situação e, de repente, você tem que mudar para outra situação. Né? Isso. Ela tem que ser mudada de acordo com a situação. Mudou o cenário, você muda a estratégia. Exatamente. Inclusive, tem várias correntes aí, que inclusive eu vou abordar isso aí, porque a gente já está com 1 hora e 1 minuto, quer dizer, o tempo passou rapidinho nesse bate-papo que a gente nem sentiu. Mas o Jocildo Lúcio, ele faz uma colocação aqui. O governo federal está dando continuidade às obras de transposição do Rio São Francisco e é criticado por dar continuidade a uma obra do governo anterior. É isso aí, Bobo. Acho que, infelizmente... Absurdo, né? O governo está certo. Ele está certíssimo. O governo está certo. O dinheiro já foi colocado lá, vai deixar ele se deteriorar? Tem que complementar. Tem que terminar. A gente tem que criticar quem está criticando essa continuidade. Né? Por que está criticando a continuidade? Exatamente. Existe, por exemplo, aí vamos para o lado da teorização agora um pouquinho. A gente falou muita prática. Logicamente, a gente não pode desassociar a prática da teoria. Existem correntes em diferentes propostas, como, por exemplo, a corrente de Michael Porter, que é considerado hoje um dos maiores estrategistas do mundo, junto com a corrente de Mitzberg. Como é que você avalia essas diferenças de pensamentos? Inclusive, a do Kingdom agora, do Oceano Azul. Isso. Na realidade, são 3 linhas diferentes que, de algum modo, elas se complementam, na minha opinião. Elas não são... esses autores, eles brigam entre si, todos são consultores também, tá? Então eles disputam o mercado, então um critica a linha do outro, né? Mas eu diria que eu sendo um consultor e não tendo esse viés de gosto mais de fulano do que de Beltrano, as 3 linhas se complementam. O Porter tem o modelo das 5 forças, tem o modelo da estratégia genérica, onde ele diz que você tem que competir por diferenciação ou por custos, né? Ganhar no volume, no caso de custos. Diferenciação você ganha no preço, né? Você pode vender pouco, você vende um automóvel de alto luxo, você vende pouco, mas tem uma margem fantástica, né? Ou no custo você vende um automóvel baratinho, um pé de boi, como se chama aqui no Brasil, e você ganha no volume. Ou você foca um nicho específico e vai trabalhar naquele nicho, né? Então, isso são as estratégias do Porter. Ele fala muito de trade-off, né? De você precisa fazer escolhas, o que fazer e o que não fazer, o que oferecer e o que não oferecer, que preço você vai... Se você quiser entregar mais desempenho, você vai ter que cobrar um pouco mais, porque você vai ter mais custo. Então, é esse trade-off que a gente precisa fazer essas escolhas. O Mintzberg e o Porter falam de visão de longo prazo, né? Você tem que traçar um plano para 5 anos, por exemplo, tá? Mas ele nunca disse que você tem que ficar preso nesse plano. Quer dizer, veio uma Covid, rasga fora aquele teu planejamento e faz de novo. Né? Ele nunca disse que você tem que ficar preso, mas você tem que ter um horizonte. Você tem que saber para onde você está indo. É a tua bússola, é a tua estrela guia, tá? O Mintzberg é provocador. Para quem conhece ele sabe que ele é desculpa a expressão, puta de um provocador, tá?
E ele diz que não tem que ficar preso em plano estratégico, que as estratégias são emergentes. Você tem muito mais estratégia emergente, ou seja, aquela ideia que surgiu em algum momento da tua vida, ali, do teu dia, e você tem que colocar aquilo em prática. Estou simplificando, evidentemente, tá? Eu diria que as duas coisas são válidas, a estratégia planejada do Porter e a estratégia emergente. As duas coisas existem nas empresas, no dia a dia das empresas. E o Shankin e a René Malborne, que são os criadores do conceito da estratégia do Oceano Azul, eles também combatem o Porter. Eles dizem que você não precisa fazer o trade-off preço-desempenho, que você pode ter um modelo de baixo custo e alto valor de entrega, né? O exemplo clássico que eles dão no livro deles, né, que foi por água abaixo, em princípio, é o do Cirque du Soleil, né, que eliminaram custos, por exemplo, não trabalhando com animais, o custo de manter os animais, alimentar, ter tratadores, etc., transporte, para entregando um resultado de maior valor agregado. Mas esse pessoal não trabalha, é um circo no nome, mas eles não trabalham embaixo de uma lona de circo no terreno baldio. Eles trabalham em casas de teatro, de espetáculo, cujo aluguel é caríssimo, né? Só para dar um exemplo de que não é bem assim. Mas a ideia deles é muito boa. A lógica da estratégia Oceano Azul, de você fazer uma avaliação de valor, que valor diferencial você tem em relação aos teus concorrentes, tá? Onde é que você se diferencia, que é exatamente o Oceano Azul, né? O paralelo que eles fazem é que o Oceano Vermelho é aquele oceano ensanguentado, diversos concorrentes, que seriam os tubarões se degladiando ali, degladiando. E o Oceano Azul não, você criou um novo mercado que não existia e você está nadando em águas tranquilas, né? Você é o único tubarão naquela água, tá? Então essa é a ideia do Oceano Azul. Eu diria que a proposta que eles fazem em termos de análise estratégica é muito boa, a gente pode usar. Então a gente pode juntar os três autores, as três teorias, para ter um processo muito mais robusto de planejamento estratégico. Tá? É só não escolher quem é o mais bonitinho, quem é meu preferido. Eu continuo pedindo ao pessoal para colocar lá no likezinho, né? Se gostou, se não gostou do nosso papo, né? Para quem não é inscrito no nosso canal, o Focus Trigueiro, se inscreva lá. Todas as lives realizadas, não só por nós da Focus, mas da qual a gente participou de outros amigos, estão lá no nosso canal para vocês assistirem. Né? Quem não teve tempo de assistir hoje esse bate-papo gostoso, tem condições fica lá gravado, de assistir posteriormente, não esquecer isso aí. E, Rob, nós estamos com 1h07 já de andamento, geralmente a gente prevê 1 hora, máximo 1h15. Gostaria que você colocasse suas considerações finais, né? Nós estamos chegando ao fim desse bate-papo gostoso e com certeza não vai ficar nesse não, a gente vai ter outras oportunidades. Só que antes de você fazer suas considerações finais, eu gostaria que você falasse de uma ideia chamada PME Academy. O que é isso? O que é que o pessoal pode obter através da PME Academy? Bom, a PME Academy é uma ideia que tivemos, somos só 7 sócios, né? Ou 7 parceiros nesse primeiro momento, tá? Por enquanto, PME Academy é uma marca, mas vai virar uma empresa, né? Já tem um site, para quem tiver curiosidade, o pmeacademy.com.br, pode acessar lá, já tem alguma informação básica lá. De onde surgiu essa ideia? Em maio, nós nos reunimos para fazer algumas lives free, para ajudar as empresas que entraram em crise com a paralisação total ou parcial da economia, né? Então, fizemos 12 lives ao longo de todo o mês de maio, sempre às segundas, quartas e sextas. Isso está disponível no nosso canal no YouTube também, Inteligente ABR. E daí surgiu, no final desse processo, onde eu lancei a ideia, convidei diversos conhecidos, parceiros, amigos, consultores, Trigueiro foi um deles, para fazer esses webinars, né? Aí surgiu a ideia, não, vamos continuar junto, vamos fazer uma coisa diferente, vamos. Aí surgiu a ideia de atender. Qual é a grande dificuldade que as empresas têm no Brasil? É conseguir fazer uma gestão mais estruturada. Seja a gestão do que for, da cadeia de suprimentos, logística, produção, estratégia, inovação, recursos humanos, TI, varejo, não importa, governança corporativa, diversas linhas temáticas, diversas linhas de conhecimento, todas elas, ou a grande maioria, as empresas são carentes desse conhecimento, muitas vezes. Tá? Pela própria pressão do dia a dia, às vezes as pessoas não conseguem parar e estudar. Vamos fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal. Então, a gente resolveu criar uma plataforma online, onde nós vamos ter cursos objetivos,
sobre esses diversos temas. Esses cursos podem ser organizados em trilhas de aprendizagem, uma trilha básica, uma avançada, uma expert, e é um canal de assinaturas para empresas. A empresa vai assinar a um valor bastante competitivo, que a gente sabe não tem nada igual no mercado, tá? E vai ter à disposição um conjunto de recursos, não são só cursos, vão ter podcasts, vão ter webinars ao vivo, vão ter artigos, vão ter e-books, vão ter discussão de casos, né? Então, assim, a gente ainda está construindo, muita coisa vai surgir, e essa plataforma vai estar sempre sendo atualizada com novos conhecimentos, novas informações, e ela fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A pessoa assiste, aprende de onde ela quiser, então a empresa assina, ela compra um pacote com um número determinado de usuários, que são seus colaboradores, seus gestores, que vão acessar essa plataforma de onde quiserem. A ideia básica é essa, tá? Ela está em construção, a gente vai lançar ela possivelmente entre o final desse ano e início de janeiro, a nossa deadline aí, né? Somos em 7 sócios, eu sou um, o Trigueiro é outro, alguns que comentaram aqui do lado também, né? Elisete. E é basicamente isso. Quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, vai lá no site, dá uma olhada. Vai lá, consulta lá direitinho, e breve, participem junto com a gente. Venham para a PME Academy, tá aí, a gente colocou aí para vocês, pmeacademy.com.br, né? O nosso site aí está no chat, para vocês... O foco é pequena e média empresa, né? É para essas empresas que a gente vai se dedicar. Bom, aproveitando para convidá-los para o nosso próximo bate-papo, que será no dia 15, próxima terça-feira, sempre às terças-feiras, às 13 horas. Nós convidamos a Viviane Pimenta, lá de Minas Gerais, é uma diretora da Log School, que é uma das primeiras escolas de logísticas online no Brasil, né? Em que a gente vai exatamente conversar com a Viviane sobre educação à distância para o profissional de logística, né? Falar sobre a dificuldade de colocar as coisas como a gente está fazendo. A gente está planejando a nossa academia, né? E a gente tem que fazer muito bem planejado, porque a gente tem que entrar no mercado para não falhar. Esse é o desafio, né? Isso aí. Rob, muito obrigado pelo convite, né? A gente continua sempre conversando. Aos amigos, fica o convite para o nosso próximo Focus Trigueiro Conversa com, é o nosso titular, né? Através de Fernando Trigueiro. E, obviamente, estamos à disposição. O Rob, com certeza, através da sua empresa, Inteligentia, é Inteligentia mesmo, ele pode dizer, Rob, se quiser deixar o seu e-mail, o seu telefone de contato, como o nosso aqui da Focus também, né? O meu e-mail é robin, com N de navio, @inteligentia, que é inteligência com 2 L de tia no final, tia.com.br, tá? O site também, inteligentia.com.br, né? Se quiserem bater um papo, também estou à disposição. Eu agradeço o convite, Trigueiro, foi muito bom, o papo passou rápido, infelizmente, tá? E fico à disposição para novos convites, foi muito bacana, gostei bastante. A nossa estratégia também foi diferenciada, nós colocamos as 13 horas para fugir das outras. Vocês vão fazer diferente, será às 13 horas. Certo, tem que ser. Uhum. Gente, até logo, até a próxima, se Deus quiser. Uma boa tarde para vocês e uma semana excelente. Obrigado, igualmente. Obrigado à audiência também.